Eu te darei 100 milhões se você abrir o cofre. O milionário riu, olhando para o menino descalço. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada e que perderia tudo. Saia da frente. Pessoas importantes vão passar. Maurício Vasconcelos gritou para Mateus, que limpava o chão da recepção com um pano velho e gasto. O menino levantou os olhos escuros, cheios de concentração, e moveu-se rapidamente para o lado, murmurando um perdão, senhor quase inaudível. Mateus tinha apenas 11 anos, mas já carregava em seus pequenos ombros o peso de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria ter. Suas mãos, rachadas pela água e pelos produtos de limpeza, trabalhavam sem descanso desde cedo pela manhã. Os joelhos de sua calça mostravam remendos feitos por sua mãe, Rosa, que costurava todas as noites, tentando manter a dignidade do filho, apesar da pobreza que o cercava. Maurício Vasconcelos era o dono do Grupo Vasconcelos, uma das maiores empresas de São Paulo. Aos 45 anos, ele havia construído um império baseado em imóveis e tecnologia. Usava relógios que custavam mais que um carro novo e gravatas importadas que valiam o salário mensal de qualquer um de seus funcionários. Para ele, pessoas como Mateus eram simplesmente parte da mobília, objetos que deviam estar presentes, mas nunca visíveis. Carolina chamou ele à sua secretária enquanto entrava no escritório principal. Quantas vezes preciso dizer ao pessoal da limpeza para não atrapalharem quando eu chego? Carolina Siqueira tinha 32 anos e trabalhava para Maurício há 6 anos. Ela havia aprendido a lidar com seu temperamento explosivo e seus comentários ofensivos. Senhor Vasconcelos, o menino estava apenas fazendo o trabalho dele. Ele chega às 6 da manhã para limpar antes que os funcionários cheguem. E isso me importa? Respondeu Maurício com desdém, largando sua maleta de couro sobre a mesa. Não me interessa a história dele. Só quero que faça o trabalho dele sem que eu precise vê-lo. O que Maurício não sabia era que Mateus não era funcionário da empresa de limpeza. Ele era filho de Rosa, que sim, trabalhava lá há 3 anos. Rosa tinha 35 anos e era a única provedora de seu lar desde que João, seu marido, havia sofrido um acidente que o deixou incapacitado para trabalhos pesados. João agora vendia doces nos semáforos, ganhando apenas o suficiente para comprar seus medicamentos. Mateus acompanhava a mãe todas as manhãs porque não tinham com quem deixá-lo. A escola havia ficado em segundo plano quando os gastos médicos do pai consumiram todas as suas economias. Mas o menino não ficava sentado esperando. Ele ajudava a mãe com as tarefas de limpeza, carregava os baldes de água, organizava os produtos, varria os corredores, tudo com uma dedicação que contradizia sua curta idade. Mãe, sussurrou Mateus quando Rosa apareceu com seu carrinho de limpeza. Aquele senhor está bravo de novo. Rosa olhou para o escritório de Maurício e suspirou. Não se preocupe, meu amor. Só temos que fazer nosso trabalho bem e não nos meter em problemas. Por que ele nos trata assim? Não fizemos nada de errado. Algumas pessoas, Mateus, não aprenderam que todos merecemos respeito. Mas isso não significa que nós devemos ser como elas. Você me entende? O menino assentiu, embora em seus olhos houvesse uma centelha de algo mais. Não era ressentimento exatamente, mas uma determinação silenciosa que Rosa reconhecia, porque era a mesma que ela tinha quando decidiu nunca se render apesar das circunstâncias. O dia transcorria normalmente até que um mensageiro especial chegou ao meio-dia. Ele trazia um pacote grande e pesado, selado com vários cadeados de segurança e etiquetas de confidencial por todos os lados. Entrega para o senhor Maurício Vasconcelos, anunciou o mensageiro na recepção. Carolina assinou os documentos de recebimento e levou o pacote pessoalmente ao escritório de Maurício. Era um cofre portátil prateado com um painel eletrônico sofisticado na parte frontal. Junto a ele vinha um envelope com documentação. O que diabos é isso? Maurício perguntou enquanto abria o envelope. Sua expressão mudou de confusão para surpresa absoluta enquanto lia. Segundo os documentos, o cofre continha títulos ao portador no valor de 100 milhões de reais. Era parte de uma herança inesperada de um tio distante, que havia falecido sem deixar testamento específico. Maurício havia sido localizado como um dos possíveis herdeiros, mas havia uma condição estranha. O cofre tinha um mecanismo de segurança único. Requereria resolver uma série de enigmas matemáticos e lógicos para ser aberto, sem senha digital nem combinação tradicional. Se alguém tentasse forçá-lo, autodestruir-se-ia junto com seu conteúdo. O desafio era deliberado.
Design do excêntrico tio que acreditava que só alguém verdadeiramente inteligente merecia a herança. Isso é ridículo, murmurou Maurício enquanto examinava o painel. Havia números, símbolos matemáticos e o que parecia ser uma equação complexa que mudava cada vez que ele tocava um botão. Chamou sua equipe de executivos. 3 homens chegaram rapidamente, todos com ternos caros e títulos universitários impressionantes. Durante 1 hora, tentaram decifrar o mecanismo. Provaram diferentes combinações, buscaram padrões, consultaram na internet. Nada funcionava. Tem que haver uma maneira, Maurício dizia repetidas vezes, batendo na mesa com frustração. 100 milhões de reais não podem estar aí trancados sem forma de tirar. Senhor, um dos executivos sugeriu, por que não chamamos um especialista em cofres? Já tentei, respondeu Maurício. O fabricante diz que é um modelo personalizado, único no mundo. Não tem as ferramentas para abri-la sem destruí-la. A notícia se espalhou por todo o edifício como pólvora. Funcionários de todos os departamentos comentavam sobre o cofre misterioso e a fortuna que continha. Alguns se aproximavam discretamente do escritório de Maurício, oferecendo ideias que eram rejeitadas de imediato. Acham que sou estúpido? Gritava ele. Já tentei todas essas opções básicas. Isso requer algo mais que matemática simples. Mateus, enquanto isso, havia escutado parte da conversa enquanto limpava o corredor próximo ao escritório. Sua curiosidade natural o levou a se aproximar um pouco mais quando Maurício saiu temporariamente para tomar café. Pela porta entreaberta, pôde ver o cofre sobre a mesa. O painel mostrava uma sequência de números que parecia mudar seguindo algum tipo de padrão. Mateus, que antes de deixar a escola havia mostrado talento excepcional para a matemática, sentiu algo familiar nesses números. Era como os enigmas que seu professor lhe dava quando ainda podia frequentar as aulas. Ei, você! Uma voz o sobressaltou. Era um dos executivos que havia visto o menino olhando para dentro. O que você está fazendo aí parado? Não tem trabalho a fazer? Perdão, senhor. Mateus respondeu, baixando o olhar e se afastando rapidamente com seu pano na mão, mas sua mente continuava processando o que havia visto. Números primos, sequências de Fibonacci, talvez algo relacionado com geometria. Seu cérebro trabalhava automaticamente no problema, mesmo enquanto varria o chão. Maurício voltou ao seu escritório cada vez mais frustrado. Já haviam se passado várias horas e nenhum de seus executivos altamente pagos havia conseguido resolver o enigma. Seu orgulho estava ferido. Como era possível que ele, um homem de negócios bem-sucedido, não pudesse acessar sua própria herança? Isso é humilhante, murmurou enquanto seus funcionários observavam em silêncio. Todos vocês com suas pós-graduações e diplomas, e ninguém serve para resolver um simples enigma. Carolina, que havia estado observando tudo de sua mesa, ousou sugerir. Senhor Vasconcelos, talvez devêssemos descansar um momento. Às vezes as soluções vêm quando paramos de forçá-las. Descansar? Maurício a olhou com incredulidade. 100 milhões de reais estão lá dentro, e você me sugere que descanse? A frustração de Maurício atingiu um ponto crítico quando o último de seus executivos admitiu estar completamente perdido. Maurício, num acesso de raiva misturada com desespero, tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu de seu escritório e caminhou para a área comum, onde vários funcionários haviam se congregado comentando sobre a situação. Sua presença fez com que todos se calassem imediatamente. Escutem todos, disse ele em voz alta e clara, certificando-se de que cada pessoa no andar pudesse ouvi-lo. Tenho um cofre em meu escritório que contém 100 milhões de reais. Nenhum dos meus executivos conseguiu abri-lo. Então aqui está minha oferta. Fez uma pausa dramática, desfrutando da atenção total que tinha. Eu darei 1 milhão de reais a qualquer um que possa abri-lo. 1 milhão de reais. Dinheiro em espécie. A reação foi imediata. Funcionários começaram a murmurar excitados, alguns já planejando como gastariam esse dinheiro. Maurício sorria com satisfação, pensando que havia encontrado a solução perfeita. Mas então viu Mateus parado em um canto com seu pano na mão, observando tudo em silêncio. E naquele momento de arrogância absoluta, Maurício decidiu transformar sua oferta em um espetáculo cruel. Na verdade, disse ele, elevando ainda mais a voz, estendo a oferta. Se até este menino puder abri-la, apontou diretamente para Mateus. Eu lhe darei 100 milhões de reais. Os 100 milhões completos. O escritório explodiu em risadas. Era óbvio que Maurício estava fazendo uma piada cruel,
zombando da ideia de que um menino pobre e sujo pudesse conseguir o que executivos educados não haviam conseguido. Imaginem, continuou Maurício, alimentando-se das risadas. Um menino da limpeza resolvendo o que matemáticos não puderam. Seria a piada do século. Rosa, que havia escutado tudo de onde estava limpando as janelas, sentiu seu coração encolher. Queria correr para o filho, protegê-lo daquela humilhação pública. Mas Mateus a olhou e lhe fez um sinal com a cabeça, como dizendo que estava tudo bem. Senhor, Mateus falou com voz clara, mas respeitosa, surpreendendo a todos. Está falando sério? Maurício o olhou com uma mistura de diversão e desdém. Claro que estou falando sério, menino. Se você conseguir abrir esse cofre, eu te dou tudo o que tem dentro, 100 milhões de reais. E se eu não conseguir, então você continua limpando o chão como deve ser. Maurício respondeu com um sorriso cruel. Aceita o trato? Mateus olhou para a mãe, que tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu quase imperceptivelmente. O menino sabia que isso podia ser a maior humilhação de sua vida, mas também sabia algo que ninguém mais naquela sala sabia. Ele havia visto o padrão naqueles números e acreditava que podia resolvê-lo. Aceito, disse Mateus com voz firme. O escritório explodiu em uma mistura de risadas e comentários zombeteiros. Funcionários sacavam seus telefones para gravar o que estavam certos de que seria um momento vergonhoso para recordar. Maurício praticamente ria na cara do menino. Perfeito, exclamou. Vou desfrutar disso. Carolina, traga o menino ao meu escritório. Vamos ver este espetáculo. Enquanto Mateus caminhava para o escritório, suas pequenas mãos apertavam o pano que havia estado usando. Seu coração batia rapidamente, mas não de medo. Era emoção, misturada com determinação. Havia passado tanto tempo sendo invisível, sendo tratado como se não importasse. Agora tinha a oportunidade de demonstrar que a inteligência não tem a ver com o dinheiro que você tem ou a roupa que você usa. Maurício não sabia que estava prestes a receber a lição mais cara e humilhante de toda a sua vida, que o menino descalço que ele havia desprezado estava prestes a mudar tudo. A aposta havia sido feita e nada voltaria a ser igual. O escritório de Maurício havia se transformado em um circo. Funcionários se aglomeravam na porta, esticando o pescoço para ver melhor, enquanto outros gravavam com seus telefones de todos os ângulos possíveis. A cena era tão absurda que ninguém queria perdê-la. Um menino descalço com roupas remendadas, enfrentando um cofre de alta tecnologia que havia derrotado executivos com diplomas universitários. Dê espaço ao gênio, Maurício disse com sarcasmo, fazendo um gesto exagerado para que Mateus se aproximasse da mesa. Não queremos que ele se distraia enquanto realiza sua mágica. As risadas encheram a sala. Mateus caminhou devagar, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Carolina observava de sua mesa com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Rosa havia ficado no corredor, incapaz de entrar, mas incapaz também de se afastar. Bem, mestre, continuou Maurício, cruzando os braços enquanto se recostava em sua cadeira de couro. Você tem todo o tempo do mundo, embora eu suponha que limpar pisos não lhe deu muita experiência com tecnologia avançada. Mateus parou em frente ao cofre, ignorando os comentários. Seus olhos se fixaram no painel eletrônico. Os números dançavam na tela. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Era exatamente o que ele havia pensado. Uma sequência de números primos, mas não terminava ali. Já desistiu? Perguntou um dos executivos da porta. Não há vergonha em admitir que isso é demais para você. Mateus não respondeu. Seu pequeno dedo, ainda com vestígios de sujeira sob as unhas, apesar de ter lavado as mãos, tocou suavemente a tela. Os números mudaram. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. Seu antigo professor de matemática havia lhe ensinado essa sequência quando ainda frequentava a escola. Está tocando botões ao acaso, alguém zombou. Isso vai acabar mal. Mas Carolina, que tinha uma visão melhor do painel, notou algo diferente. O menino não estava apertando botões aleatoriamente. Seus movimentos eram deliberados, calculados. Havia um padrão no que ele fazia. Maurício também começou a notar. Seu sorriso zombeteiro desapareceu ligeiramente quando viu a concentração absoluta no rosto de Mateus. Não era a expressão de alguém perdido e confuso, era a expressão de alguém resolvendo um problema que entendia. Espere um momento. Maurício se inclinou para frente. Você realmente sabe o que está fazendo? Mateus não respondeu.
Seus olhos se moviam entre diferentes seções do painel, identificando padrões que se entrelaçavam. Não era apenas uma sequência, mas várias trabalhando simultaneamente. Números primos em uma coluna, Fibonacci em outra, e algo mais na terceira que lhe levou um momento para reconhecer. Quadrados perfeitos, murmurou para si mesmo. I, Si, Jiu, Shiliu, Arshu, Sanshiliu. Em sua mente, Mateus retornou às tardes em sua antiga escola, quando o professor Ribeiro ficava depois das aulas para lhe ensinar enigmas matemáticos. A matemática é a linguagem universal, Mateus. Ele dizia, não importa de onde você venha ou que roupa use, os números não discriminam. Esse professor havia visto algo especial nele. Havia preenchido formulários para bolsas de estudo, havia falado com diretores de escolas particulares, mas então veio o acidente de João e tudo isso teve que ficar em segundo plano. Ei, a voz de Maurício o tirou de seus pensamentos. Eu lhe fiz uma pergunta. Você sabe o que está fazendo? Ou só está perdendo meu tempo? Estou trabalhando nisso, senhor. Mateus respondeu sem levantar os olhos do painel. Maurício soltou uma risada curta e nervosa. Pela primeira vez desde que havia lançado sua aposta cruel, sentiu uma pequena pontada de inquietude. Certamente o menino não poderia realmente. Não era impossível. Só era um golpe de sorte que ele tivesse identificado algumas sequências básicas. Mateus pressionou uma série de números em ordem específica. O painel emitiu um som suave, diferente dos bips de erro que havia estado fazendo quando os executivos tentavam. Era um tom de confirmação. O que foi isso? Perguntou um dos funcionários. Nada. Certeza que é outro erro, respondeu Maurício, embora sua voz soasse menos segura que antes. Carolina se aproximou um pouco mais, fascinada. Havia trabalhado naquele escritório tempo suficiente para reconhecer quando Maurício estava nervoso, e agora mesmo ele estava. Seu pé batia no chão repetidamente, um tique que aparecia apenas quando algo o deixava ansioso. Mateus continuou trabalhando. O painel mostrava agora uma nova camada de complexidade. Símbolos geométricos, triângulos, círculos, quadrados, cada um com um número em seu interior. Era um enigma dentro de outro enigma. Isso é ridículo. Maurício se levantou de sua cadeira. Já se passaram 10 minutos. Admita que você não tem ideia do que faz. E terminemos com isso. Deixe-o tentar, disse Carolina suavemente. O senhor mesmo lhe deu o tempo que ele precisasse. Maurício a olhou com surpresa. Carolina nunca o contradizia abertamente, especialmente não na frente de outros funcionários. Mas havia algo na situação que a havia impulsionado a defender o menino. Como quiser, Maurício voltou a sentar, cruzando as pernas com aborrecimento. Mas isso é uma perda de tempo. Mateus bloqueou todo o ruído ao seu redor. Os murmúrios, as risadas abafadas, os comentários sarcásticos. Concentrou-se unicamente no painel. Os símbolos geométricos correspondiam aos números de maneiras específicas. O triângulo era 3 lados, o quadrado 4, o círculo representava infinito ou talvez 0. Pressionou a sequência. Círculo, triângulo, triângulo, quadrado, triângulo, seguindo o padrão que havia identificado. Outro tom de confirmação ressoou do cofre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as pessoas que haviam estado rindo se calaram. Todos haviam escutado aquele som diferente. O que está acontecendo? Perguntou alguém lá de trás. Maurício se levantou tão rápido que sua cadeira rolou para trás. Não pode ser, é impossível. Mas o painel estava mudando. As luzes vermelhas que haviam estado piscando começaram a ficar amarelas. Mateus havia superado 2 níveis de segurança. Só faltava mais um. Pura sorte, disse Maurício, mas sua voz tremia ligeiramente. Não há como um menino. Ele parou quando viu o que apareceu no painel. A fase final não era matemática pura. Era um enigma de lógica combinado com sequências. Requeria não só entender números, mas pensar de maneira abstrata, conectar padrões que pareciam não relacionados. Mateus leu o enigma na tela. O pai de João tem 3 filhos. O primeiro se chama segunda-feira. O segundo se chama terça-feira. Como se chama o terceiro? Era enganosamente simples. A maioria das pessoas diria quarta-feira, seguindo o padrão dos dias da semana. Mas Mateus sorriu ligeiramente. A resposta estava na própria pergunta. João, disse em voz baixa enquanto escrevia o nome no painel. O cofre emitiu uma série de cliques mecânicos. As luzes amarelas ficaram verdes. O painel mostrou uma mensagem. Acesso concedido. A sala ficou em silêncio sepulcral. Não, Maurício sussurrou,
o sangue escoando de seu rosto. Não, não, não. Mateus deu um passo para trás, olhando para o cofre que agora mostrava sua fechadura liberada. Não o abriu, não tocou em nada mais. Simplesmente se virou para Maurício. Eu resolvi, senhor, disse com voz tranquila. Pode verificar. Maurício se aproximou do cofre como se estivesse em transe. Suas mãos tremiam quando tocou a maçaneta. A porta se abriu suavemente, revelando o interior repleto de títulos ao portador, exatamente como diziam os documentos. 100 milhões de reais em certificados negociáveis. O silêncio foi quebrado pelo som de alguém deixando cair o telefone. Depois outro. Os funcionários que haviam estado gravando tudo estavam tão impactados que esqueceram de segurar seus dispositivos. Ele conseguiu. Carolina sussurrou, levando uma mão à boca. Ele realmente conseguiu. Maurício olhava fixamente para o interior do cofre, seu cérebro incapaz de processar o que acabara de acontecer. O menino que ele havia humilhado publicamente, o menino de quem ele havia zombado, o menino que ele havia tratado como invisível durante meses, acabara de resolver um enigma que nem seus executivos mais bem pagos puderam decifrar. Isso é trapaça, disse finalmente, sua voz soando oca. Alguém lhe disse as respostas. Tem que ser isso. Senhor Vasconcelos, Carolina falou com firmeza. Todos estivemos aqui. Ninguém lhe disse nada. O menino resolveu sozinho. Então foi sorte. Pura sorte cega. Sorte em 3 níveis diferentes de enigmas? Perguntou um dos funcionários que havia estado observando de perto. Cada nível requeria raciocínio diferente. Isso não é sorte. Mateus permaneceu quieto, observando Maurício desmoronar. Não sentia alegria nem satisfação, apenas uma tristeza profunda por ver um adulto se recusar a aceitar a realidade. Rosa finalmente entrou no escritório com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ajoelhou-se junto ao filho e o abraçou fortemente. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou em seu ouvido. Mãe, eu realmente fiz isso? Mateus perguntou como se mal estivesse processando o que havia ocorrido. Fez, meu amor. Você fez. Maurício os observava, sua mente correndo a 1000 por hora. Havia feito aquela aposta na frente de dezenas de testemunhas. Muitos deles haviam gravado em vídeo. Não podia se retratar agora sem destruir completamente sua reputação. Isso não conta, disse desesperadamente. Foi uma brincadeira. Ninguém leva a sério esse tipo de aposta. O senhor disse que estava falando sério. Mateus respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Eu perguntei 2 vezes e o senhor confirmou. Você é uma criança. Contratos com menores não são válidos, mas promessas públicas sim são, interveio Carolina, especialmente quando há evidência em vídeo. Maurício a olhou com traição. De que lado você está? Do lado do que é correto, ela respondeu sem hesitar. Ele fez uma aposta pública. O menino cumpriu a parte dele. Agora cabe ao senhor cumprir a sua. Os funcionários começaram a murmurar entre si. Alguns sacaram seus telefones novamente, desta vez não para gravar, mas para revisar os vídeos que haviam tirado. A evidência estava lá, clara e inegável. Maurício se deixou cair em sua cadeira, enterrando o rosto entre as mãos. 100 milhões de reais. Era mais do que alguns de seus negócios ganhavam em um ano. Não era uma quantia que pudesse ignorar ou substituir facilmente. Preciso falar com meus advogados, disse finalmente. Isso não pode ser legal. Senhor Vasconcelos, disse Sr. Alberto, o contador sênior da empresa que havia estado observando do fundo da sala. Era um homem de 60 anos, respeitado por todos, com uma reputação de integridade inabalável. Com todo respeito, o senhor fez uma aposta pública e o menino a ganhou de forma limpa. O senhor também, Alberto? Todos vão se virar contra mim? Não é se virar contra o senhor, é reconhecer os fatos. Se tentar se retratar agora, perderá algo muito mais valioso que o dinheiro, sua palavra. Maurício levantou os olhos, olhando ao redor da sala. Todos os seus funcionários o observavam com uma mistura de decepção e expectativa. Sabia que Sr. Alberto tinha razão. Se não cumprisse sua palavra, nunca mais teria credibilidade no mundo dos negócios. Me deem tempo para pensar, disse finalmente. Isso é, preciso processar. Tome o tempo que precisar. Rosa falou pela primeira vez, sua voz firme apesar das lágrimas. Mas meu filho cumpriu a parte dele do trato. Esperamos que o senhor faça o mesmo. Mãe e filho se retiraram do escritório, seguidos pelos olhares de todos os presentes. Quando saíram, as conversas explodiram. Funcionários debatiam sobre o que acabara de acontecer, sobre as implicações, sobre o quão incrível havia sido presenciar aquele momento.
Carolina se aproximou de Maurício, que permanecia imóvel em sua cadeira. Senhor, precisa tomar uma decisão logo. Isso já está sendo compartilhado nas redes sociais. O quê? Vários funcionários subiram os vídeos. Já há milhares de visualizações. As pessoas estão perguntando o que vai acontecer, se o senhor vai cumprir sua promessa. Maurício sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Não só havia perdido uma aposta impossível, mas agora era público. Milhares de pessoas o estavam observando, esperando para ver que tipo de homem ele era realmente. Senhor Alberto ficou depois que todos os outros se foram. Maurício, disse ele, usando seu nome de batismo pela primeira vez em anos. Conheço esse menino e a mãe dele. Trabalham aqui há um tempo. São boas pessoas que passaram por situações muito difíceis. E o que isso importa? Importa porque você tem a oportunidade de fazer algo extraordinário, não só cumprir uma promessa, mas mudar vidas. Ou pode ser o homem que humilhou uma criança e depois lhe negou o que ganhou. Justamente. Maurício não respondeu. Permaneceu sentado em seu escritório vazio, olhando o cofre aberto, processando que um menino de 11 anos acabara de lhe ensinar a lição mais humilhante de sua vida. Lá fora, no corredor, Mateus abraçava a mãe enquanto ela chorava de uma mistura de orgulho, medo e esperança. A aposta havia sido ganha, mas a verdadeira prova apenas começava. A noite havia caído sobre a cidade quando Rosa e Mateus finalmente chegaram ao seu pequeno apartamento na periferia. A viagem de ônibus havia sido silenciosa, ambos ainda processando o que havia ocorrido. O ar fresco da noite contrastava com o calor sufocante que Mateus havia sentido naquele escritório cheio de olhares. João os esperava na porta, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele se apoiava em sua bengala, a perna direita mal sustentando seu peso. O que aconteceu? Me mandaram mensagens dizendo que havia vídeos de Mateus na internet. Rosa abraçou o marido e pela primeira vez, desde que saíram do escritório, se permitiu chorar sem contenção. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que precisava sair de alguma maneira. Pai, Mateus falou com voz pequena. Resolvi um enigma que ninguém podia resolver. Que tipo de enigma? Um que vale 100 milhões de reais. João olhou para a esposa buscando confirmação. Rosa assentiu, ainda incapaz de formar palavras coerentes. O pai se deixou cair na única cadeira que tinham na diminuta sala, o rangido da madeira velha ressoando no silêncio. Conte-me tudo, disse finalmente. Enquanto Mateus relatava os eventos do dia, sua voz ganhava confiança. Falou sobre os números primos, sobre Fibonacci, sobre o enigma de João. João escutava com os olhos cada vez mais abertos, reconhecendo em seu filho algo que sempre havia estado ali, mas que as circunstâncias lhes haviam impedido de cultivar. Sempre soube que você era especial, João disse quando Mateus terminou, suas próprias lágrimas começando a se formar. Seu professor Ribeiro me dizia cada vez que o via, esse menino vai ser alguém grande. Ele repetia. Mas pai, o senhor Maurício não quer pagar. Diz que foi brincadeira, então ele não é um homem de palavra. João respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Apesar de sua condição física, sua voz tinha a autoridade de quem havia trabalhado toda a vida com dignidade, mas a verdade sempre vem à tona. O que nenhum deles sabia era que naquele preciso momento, a verdade estava explodindo na internet de maneiras que não podiam imaginar. Em sua luxuosa cobertura no centro da cidade, Maurício Vasconcelos não conseguia dormir. A vista panorâmica das luzes urbanas, que normalmente o enchia de satisfação, agora parecia zombar dele. Cada janela iluminada era como um olho o julgando. Seu telefone não havia parado de tocar por horas. Chamadas de parceiros comerciais, mensagens de sua família, notificações incessantes de redes sociais. Havia tentado desligá-lo, mas a ansiedade de não saber o que estava acontecendo era pior que enfrentar a realidade. Finalmente, às 2 da manhã, ele se rendeu e abriu o telefone. O que viu deixou gelado. O vídeo havia explodido. Não milhares de visualizações como Carolina havia mencionado, mas milhões. O clipe onde fazia a aposta cruel a Mateus havia sido visto mais de 3 milhões de vezes. O vídeo de Mateus abrindo o cofre 5 milhões. Os comentários eram devastadores. Este homem é a definição de crueldade. Esse menino é um gênio e esse tipo só quer humilhá-lo. Se não cumprir sua promessa, deveria ir para a cadeia. Alguém sabe onde este senhor trabalha? Precisamos fazer justiça. Maurício sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. Isso não era apenas um problema de reputação pessoal. Era uma crise que podia destruir tudo o que havia construído.
Marcou o número de seu advogado, ignorando a hora. Alberto Ruiz, seu conselheiro legal durante 15 anos, respondeu com voz sonolenta. Maurício, são 2 da manhã. Alberto, isso é uma emergência. Você viu os vídeos? Um suspiro longo do outro lado da linha. Eu vi. O país inteiro os viu. Preciso de opções legais. Tem que haver alguma maneira de anular isso. Maurício, me escute com atenção. A voz de Alberto perdeu todo o rastro de sono e ficou séria. Tecnicamente, uma aposta verbal pública diante de testemunhas e com evidência em vídeo tem peso legal, especialmente quando ambas as partes cumpriram sua parte do acordo. Ambas as partes é uma criança que cumpriu exatamente o que você pediu. Abriu o cofre. Você prometeu 100 milhões de reais, e ele o fez. Há testemunhas, há vídeo, há provas. Maurício caminhou até a janela, olhando a cidade adormecida abaixo. Então, o que você me recomenda? Como seu advogado, digo que pagar é a opção menos danosa. Como seu amigo, digo que é o correto. 100 milhões de reais, Alberto. Não é trocado. Eu sei, mas o custo de não pagar será muito maior. Já há petições online pedindo boicote à sua empresa. Clientes perguntando se querem fazer negócios com alguém assim. Sua reputação vale mais que 100 milhões. Maurício desligou sem se despedir, algo que nunca havia feito antes. A parede de vidro à sua frente refletia um homem que não reconhecia, despenteado, com olheiras, derrotado. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de sua irmã mais velha, Gabriela, que morava na Espanha e a quem respeitava mais do que a ninguém no mundo. Maurício, acabei de ver os vídeos. No que você se transformou? Mamãe ficaria envergonhada. Essa frase o atingiu mais forte que qualquer comentário da internet. Sua mãe havia falecido 5 anos atrás. Uma mulher humilde, que havia limpado casas para pagar sua educação, ela havia sido como Rosa, trabalhadora, digna, sacrificada. Pela primeira vez em anos, Maurício Vasconcelos chorou. Ao amanhecer do dia seguinte, a cidade despertou com a história em todos os jornais. Milionário humilha menino gênio e se nega a pagar. Mateus, o menino de 11 anos que resolveu o impossível. Justiça para Mateus. Milhares exigem que empresário cumpra sua palavra. Na escola onde Mateus havia estudado, o professor Ribeiro chegou cedo como sempre. Um colega o deteve no corredor, mostrando-lhe o vídeo em seu telefone. Ribeiro, esse não é seu aluno, Mateus Silva. O professor ajustou seus óculos, olhando a tela. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu seu antigo estudante resolver os enigmas com a mesma concentração que mostrava em sala de aula. É ele, sussurrou. Eu sabia que era brilhante, mas isso é extraordinário. Por que ele deixou a escola? Um talento assim? Problemas familiares. O pai dele sofreu um acidente. Precisavam de dinheiro. Tentei conseguir bolsas de estudo, mas os trâmites são lentos e a necessidade era urgente. O professor sentou-se em sua mesa, uma ideia se formando em sua mente. Pegou seu telefone e começou a fazer chamadas. Se aquele empresário não fosse fazer o correto, ele se asseguraria de que Mateus recebesse as oportunidades que merecia de outras formas. No grupo Vasconcelos, o ambiente era tenso desde que o primeiro funcionário chegou. Carolina havia sido uma das primeiras a entrar, encontrando uma multidão de jornalistas na porta do edifício. É verdade que seu chefe humilhou uma criança? Ele vai cumprir a promessa? Onde está o senhor Vasconcelos? Ela navegou entre as câmeras sem comentar, mas seu coração batia acelerado. Nunca havia visto algo assim. A recepção do edifício parecia zona de guerra midiática. Senhor Alberto já estava em seu escritório quando ela chegou. O contador tinha aspecto cansado, como se também não tivesse dormido. Carolina, isso saiu do controle, disse ele sem rodeios. Acabei de receber chamadas de 3 clientes importantes, perguntando se devem cancelar contratos. Sério? Sério. A imagem da empresa está em crise total. E tudo pela arrogância de um homem. Você acha que ele vai pagar? Sr. Alberto suspirou profundamente. Conheço Maurício há 20 anos. Ele é orgulhoso, teimoso, às vezes cruel, mas não é estúpido. Eventualmente ele verá que não tem opção. Às 9 da manhã, Maurício chegou ao edifício usando óculos escuros e um boné, tentando passar despercebido. Não funcionou. Os jornalistas o cercaram imediatamente. Senhor Vasconcelos, vai cumprir sua promessa? O que diz às pessoas que pedem boicote à sua empresa? Arrepende-se de ter humilhado Mateus. Maurício abriu caminho para dentro sem responder.
o som dos flashes das câmeras ressoando como tiros em seus ouvidos. Seu coração bombeava tão forte que podia senti-lo em suas têmporas. Quando chegou ao seu escritório, encontrou o Sr. Alberto esperando-o. Precisamos conversar agora. Maurício tirou os óculos, revelando olhos vermelhos e inchados. Alberto, por favor, não comece. 3 clientes cancelaram esta manhã. Outros 5 estão reavaliando sua relação comercial conosco. As ações de nossas subsidiárias estão caindo. Os funcionários estão assustados de perder seus empregos. Por quê? Isso é uma aposta pessoal. Não tem nada a ver com a empresa. Tem tudo a ver com a empresa quando seu CEO é a cara dessa empresa. Sr. Alberto deixou cair uma pasta sobre a mesa. Estas são projeções de nosso Departamento de Relações Públicas. Se não resolver isso em 48 horas, poderíamos perder até 30% de nossa base de clientes. Maurício abriu a pasta, suas mãos tremendo. Os números eram aterrorizantes, pior que qualquer crise financeira que ele houvesse enfrentado. Há mais, Alberto continuou. Recebi uma ligação do Sindicato dos Trabalhadores. Estão considerando uma greve em solidariedade a Mateus. Dizem que se você trata assim uma criança, como trata seus funcionários, isso é ridículo. O mundo enlouqueceu. Não, Maurício. O mundo está reagindo a uma injustiça óbvia. Você humilhou publicamente uma criança vulnerável. Apostou algo que não queria perder e agora se nega a cumprir sua palavra. As pessoas não são tolas. Maurício se deixou cair em sua cadeira, olhando o cofre que ainda estava aberto sobre sua mesa. Aqueles malditos títulos ao portador brilhando sob a luz da manhã. Sabe o que é o pior? Perguntou o senhor. Alberto, sua voz suavizando. Que essa criança, com toda a razão do mundo para te odiar, não está dando entrevistas, não está falando mal de você, só está esperando que você cumpra sua palavra. Enquanto isso, no pequeno apartamento da família Silva, também havia jornalistas acampados lá fora, mas Rosa havia se negado categoricamente a deixar Mateus falar com eles. Isso não é um circo, havia dito firmemente quando uma repórter tocou à porta. Meu filho é uma criança, não um espetáculo. O telefone de Rosa também não havia parado de tocar. Chamadas de programas de televisão querendo entrevistar Mateus, advogados oferecendo representação gratuita, até produtores de Hollywood perguntando sobre direitos da história. Não sei o que fazer, confessou Rosa a João enquanto Mateus dormia em seu pequeno quarto. Tudo isso é demais. Mantenha as coisas simples, João respondeu, acariciando a mão da esposa. Maurício fez uma promessa. Ou ele cumpre ou não. Todo o resto é ruído. Um golpe diferente na porta o sobressaltou. Não era o golpe agressivo dos jornalistas, mas algo mais suave, quase tímido. João abriu e encontrou o professor Ribeiro parado ali com uma pasta debaixo do braço. Professor? Rosa se aproximou surpresa. O que faz aqui? Vim falar sobre o futuro de Mateus. O professor entrou quando o convidaram. Eu vi os vídeos. Vi o que meu aluno pode fazer. Sentaram-se na pequena mesa da cozinha, a única superfície plana que tinham no apartamento. Ribeiro abriu sua pasta. Entrei em contato com 5 instituições de ensino particulares, 3 universidades também. Todos estão dispostos a oferecer bolsas de estudo completas a Mateus se ele retornar à escola. Rosa cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando instantaneamente. Mas há algo mais. Ribeiro continuou. O Instituto Federal de Tecnologia quer avaliar. Acham que ele poderia se qualificar para um programa especial de estudantes superdotados? Estudantes superdotados? João repetiu. Crianças com habilidades cognitivas excepcionais. Matemática, ciências, lógica. Mateus tem o perfil perfeito. Poderia receber educação avançada, mentoria com professores universitários, acesso a recursos que normalmente só têm estudantes de pós-graduação. Mas isso custa dinheiro, Rosa disse. Sua esperança começando a desvanecer. Nós não podemos. As bolsas cobrem tudo. Mensalidade, materiais, até transporte e alimentação, e se o senhor Vasconcelos cumprir sua promessa. Ribeiro deixou a frase no ar. Se ele cumprir? João repetiu amargamente. Esse é o problema, não é? Mateus apareceu na porta de seu quarto, despertado pelas vozes. Quando viu o professor Ribeiro, seus olhos se iluminaram de uma maneira que Rosa não havia visto em anos. Professor, Mateus, garoto, estou tão orgulhoso de você. Ribeiro se levantou e abraçou seu antigo aluno. Você demonstrou exatamente o que eu sempre soube, que sua mente é brilhante. O senhor realmente acredita nisso? Eu sei, e não sou o único.
Há muita gente que quer te ajudar a desenvolver seu talento. Pela primeira vez desde a aposta, Mateus sorriu genuinamente. Às 3 da tarde, Maurício convocou uma reunião de emergência com todos os chefes de departamento. A sala de conferências estava cheia, o ar denso, com tensão e rumores. Senhoras e senhores, começou Maurício, sua voz soando cansada. Estão a par da situação. Preciso saber o impacto real em nossas operações. O chefe de recursos humanos falou primeiro. Senhor, recebemos 20 pedidos de demissão só esta manhã. Funcionários dizendo que não querem trabalhar para alguém que trata assim as crianças. A chefe de vendas continuou. Perdemos o contrato com a distribuidora Garcia. 30 milhões de reais anuais. Disseram que não podem se associar à nossa imagem atual. O diretor de marketing acrescentou. As redes sociais estão contra nós. Hashtags como Justiça para Mateus e Maurício Vasconcelos Cruel são tendência nacional. Algumas marcas estão removendo nossos produtos de seus catálogos. Cada relatório era como um golpe físico para Maurício. Observou os rostos ao redor da mesa. Alguns mostravam satisfação mal disfarçada, outros genuína preocupação. Nenhum mostrava o respeito que costumavam ter por ele. Carolina, que havia estado tomando notas silenciosamente, finalmente falou. Senhor Vasconcelos, com todo respeito, há uma solução óbvia para tudo isso. Qual? Cumprir sua promessa publicamente com humildade. Transformar isso em uma história de redenção em vez de uma de crueldade. Maurício a olhou longamente. Você está me dizendo para me humilhar publicamente? Estou dizendo para o senhor fazer o que é certo. Carolina respondeu sem baixar o olhar. O orgulho não vale o que está perdendo. Senhor Alberto se pôs de pé. Maurício, vou te dizer algo que talvez ninguém mais tenha a coragem de dizer. Sua mãe limpou casas para que você estudasse. Trabalhou de joelhos lavando pisos para que você pudesse usar gravata. E agora você está desprezando uma mulher que faz exatamente o mesmo por seu filho. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém se atrevia a respirar. Rosa é sua mãe há 30 anos. Alberto continuou. Mateus, é você aos 11 anos com um talento que precisa de oportunidade. A diferença é que sua mãe encontrou gente que a respeitou. Você vai ser o que tira essa oportunidade de outra criança? Maurício sentiu como se o ar lhe houvesse sido tirado dos pulmões. Nunca havia feito essa conexão, mas agora que Alberto a punha em palavras, era impossível ignorá-la. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Sua voz mal um sussurro. Você não tem tempo. O chefe de finanças interveio. Amanhã vence o prazo para 3 contratos importantes. Todos disseram que esperam ver como você resolve isso antes de assinar. Estamos falando de 200 milhões de reais em jogo. Maurício levantou os olhos bruscamente. 200 milhões? Sim. Então a pergunta real é, você vai perder 200 milhões por não pagar 100? A ironia era brutal e perfeita. Maurício havia apostado 100 milhões pensando que nunca perderia. Agora, perder esses 100 milhões poderia salvar-lhe 200. Mas além dos números, algo mais começava a pesar em sua consciência. A imagem de sua mãe de joelhos limpando pisos. A imagem de Rosa fazendo exatamente o mesmo. A imagem de Mateus com aquele talento brilhante, escondido atrás de roupas remendadas e mãos rachadas. Quero falar com o menino, disse finalmente. Arrume uma reunião privada. Só ele, a mãe dele e eu. Carolina assentiu. Vou tentar, senhor, mas não sei se aceitarão. Faça-o saber que quero me desculpar. De verdade. Pela primeira vez em dias, algo parecido com esperança apareceu no rosto de seus funcionários. Talvez, só talvez, seu chefe não estivesse completamente perdido. A pergunta era, seria suficiente ou o dano já estava feito de maneira irreparável? Lá fora, os jornalistas continuavam esperando. As câmeras continuavam gravando. O mundo continuava observando. E em um pequeno apartamento da periferia, um menino de 11 anos esperava simplesmente que um adulto cumprisse sua palavra. A reunião foi agendada para o dia seguinte, às 5 da tarde, em uma sala neutra, o escritório do tabelião público Dr. Ramiro Costa, um homem de 70 anos com reputação impecável na cidade. Carolina havia sugerido o local para que ambas as partes se sentissem seguras, longe das câmeras e do caos midiático. Rosa havia passado a noite anterior sem dormir, revirando-se em sua pequena cama, enquanto João roncava suavemente ao seu lado. Deviam confiar em Maurício? Era isso outra humilhação disfarçada de reconciliação? E se levasse Mateus e as coisas piorassem, temos que ir.
João lhe havia dito naquela manhã enquanto tomavam café com pão amanhecido. Se não formos, sempre ficaremos nos perguntando o que teria acontecido. Além disso, Mateus merece ouvir o que esse homem tem a dizer. Mateus estava estranhamente calado enquanto se preparavam. Havia posto sua melhor roupa, uma calça que só usava para ocasiões especiais e uma camisa que Rosa havia passado 3 vezes até ficar perfeita. O menino se olhou no pequeno espelho quebrado do banheiro, passando as mãos pelo cabelo tentando dominar os cachos rebeldes. "Você está muito bonito, meu amor", Rosa lhe disse da porta, sua voz embargada ligeiramente. "Mãe, você acha que ele realmente quer se desculpar?" Rosa se ajoelhou na frente do filho, pegando suas pequenas mãos entre as suas. "Não sei, Mateus. Mas o que sei é que, não importa o que aconteça hoje, você demonstrou algo que ninguém pode tirar de você. Que você é brilhante, valente e digno de respeito. E se ele não cumprir sua promessa, então seguimos em frente. O professor Ribeiro já conseguiu essas bolsas. Seu futuro não depende desse homem, depende de você." Mateus assentiu, mas Rosa podia ver em seus olhos que uma parte dele ainda esperava que Maurício fizesse o correto. Essa esperança infantil, essa crença em que os adultos eventualmente cumprem sua palavra, partia o coração de Rosa porque sabia que o mundo nem sempre funcionava assim. Maurício chegou ao escritório do tabelião 30 minutos antes, acompanhado unicamente por Sr. Alberto. Havia recusado a sugestão de levar advogados, relações públicas ou qualquer outro membro de sua equipe. E isso tinha que ser pessoal. O tabelião Costa os recebeu em seu escritório tradicional com paredes forradas de livros legais e uma mesa de mogno que havia pertencido a seu avô. O cheiro de papel velho e tinta enchia o espaço, misturando-se com o aroma do café recém-feito que Costa sempre mantinha preparado. "Senhor Vasconcelos", o tabelião o cumprimentou com cortesia profissional, mas sem calor. "Espero que esta reunião seja produtiva. Esse é meu desejo também." Maurício respondeu, sua voz soando mais humilde do que Sr. Alberto jamais o havia escutado. Maurício parecia diferente. Havia dormido apenas 3 horas em 2 dias e isso se notava. As olheiras profundas, a barba por fazer, o terno amassado, não era a imagem do empresário impecável que sempre projetava. Era simplesmente um homem exausto e vencido. "Preparei um documento", Costa disse, mostrando vários papéis, para que, se chegarem a algum acordo, tudo fique formalmente registrado. Assim evitamos mal-entendidos futuros. Maurício assentiu, embora cada palavra do tabelião lhe recordasse a magnitude do que havia feito. Um acordo formal com um menino de 11 anos porque havia sido tão arrogante que precisavam de proteção legal contra ele. O som da porta principal o sobressaltou. Eram 5 em ponto. Rosa, João e Mateus haviam chegado. Quando as 2 famílias se encontraram na sala de conferências do tabelião, a tensão era tão espessa que quase se podia tocar. Mateus ficou ligeiramente atrás de sua mãe, seus olhos escuros observando Maurício com uma mistura de curiosidade e cautela. João se apoiava em sua bengala, a mandíbula apertada. Queria odiar o homem que havia humilhado seu filho, mas a expressão no rosto de Maurício o confundia. Não via arrogância agora, via algo parecido com a vergonha. "Obrigado por virem", Maurício disse, sua voz soando rouca. "Sei que não tem razões para confiar em mim." Não as temos", João respondeu diretamente. "O senhor humilhou meu filho na frente de dezenas de pessoas, fez uma aposta cruel pensando que nunca perderia, e quando perdeu tentou fugir." Maurício baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos de João. "Tem toda a razão." "Então, por que estamos aqui?" Rosa perguntou, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Porque preciso dizer algo que deveria ter dito há dias." Maurício levantou os olhos e, para a surpresa de todos seus olhos, estavam úmidos. "Eu sinto muito. Peço perdão a Mateus, a senhora Rosa, a sua família. O que eu fiz foi imperdoável." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede do tabelião. Mateus se adiantou um passo, surpreendendo sua mãe. "Por que o senhor fez isso? Por que foi tão ruim comigo?" A pergunta, feita com a honestidade brutal de uma criança, atingiu Maurício mais forte que qualquer acusação adulta. "Porque sou um homem que esqueceu de onde veio, Mateus", respondeu, sua voz embargada. "Minha mãe limpava casas. Mateus, exatamente como sua mãe, trabalhava de joelhos para que eu pudesse estudar. E em algum momento do caminho, quando tive sucesso, esqueci tudo isso. Comecei a ver as pessoas como sua mãe, como se fossem menos importantes.
como se seu trabalho definisse seu valor. Rosa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Nunca havia esperado escutar essas palavras. Quando te vi naquele dia, Maurício continuou falando diretamente a Mateus. Só vi um menino que atrapalhava. Não vi uma pessoa com sonhos, com talento, com uma família que o ama, e isso diz algo terrível sobre quem eu havia me tornado. E agora? Perguntou Mateus. Agora o senhor me vê? Agora vejo um menino que é mais inteligente que todos os meus executivos juntos. Vejo alguém que me ensinou a lição mais importante da minha vida, que o caráter não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Senhor, Alberto, que havia estado observando em silêncio, sentiu um nó na garganta. Em 20 anos de amizade, nunca havia visto Maurício tão vulnerável. O tabelião Costa pigarreou suavemente. Senhor Vasconcelos, deseja formalizar algum acordo? Maurício se levantou lentamente, caminhou até sua maleta e sacou um envelope grande. Suas mãos tremiam ligeiramente quando o colocou sobre a mesa em frente a Mateus. Estes são os títulos ao portador, disse. 100 milhões de reais tal como prometi. São seus, sem condições, sem truques, sem letras miúdas. Mateus olhou o envelope como se fosse um objeto alienígena. Rosa cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas correndo livremente. Agora João teve que sentar, a perna ruim tremendo de emoção. Mas há algo mais que quero fazer. Maurício continuou. Se me permitirem, sacou outro documento de sua maleta. Entrei em contato com o Instituto Federal de Tecnologia. Quero estabelecer um fundo educacional completo para Mateus. Não só para o ensino médio, mas para a faculdade, pós-graduação, doutorado, o que ele quiser estudar. Tudo pago. Por quê? Rosa perguntou, sua voz apenas um sussurro. Já está nos dando os 100 milhões. Não precisa fazer mais nada. Sim, eu tenho que fazer. Maurício respondeu com firmeza, porque vi os vídeos de pessoas comentando sobre seu filho. Vi professores dizendo que ele é um gênio. Vi o potencial que eu estive a ponto de desprezar e quero garantir que esse talento não se desperdice por falta de recursos. Isso é muito generoso, João disse, ainda processando tudo. Mas por que deveríamos confiar no Senhor? Não deveriam, Maurício admitiu. Por isso o tabelião Costa vai registrar tudo legalmente. O fundo educacional estará em um fideicomisso independente administrado pelo professor Ribeiro e 2 representantes do Instituto. Eu não terei controle sobre o dinheiro, apenas a obrigação de mantê-lo financiado. O tabelião assentiu. Posso confirmar que já revisei os documentos. São legalmente vinculantes e irrevogáveis. Mateus olhava para Maurício com uma expressão que o empresário não conseguia decifrar. Não era gratidão exatamente, mas algo mais complexo. Era o processamento de uma criança tentando entender como um adulto podia ser tão cruel e depois tão generoso. Senhor Maurício, Mateus falou com voz clara, o senhor realmente está arrependido ou só tem medo do que as pessoas dizem? A pergunta era devastadoramente direta. Todos na sala ficaram imóveis esperando a resposta. Maurício se ajoelhou para ficar na altura de Mateus, algo que nunca faria normalmente. Ambas as coisas, admitiu com honestidade brutal. Tenho medo de perder minha empresa assim, mas também estou arrependido de verdade porque vi vídeos de minha mãe em fotos antigas, limpando casas, e me dei conta de que estava te tratando como outros provavelmente trataram a ela, e isso me quebrou o coração. Sua mãe também limpava casas? Mateus perguntou, sua hostilidade começando a abrandar. Sim, durante 20 anos para que eu pudesse estudar e ter uma vida melhor. E o senhor esqueceu disso? Eu esqueci, e foi o pior erro da minha vida. Mateus olhou para a mãe buscando guia. Rosa assentiu quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para tomar sua própria decisão. Aceito sua desculpa, Mateus disse finalmente. E aceito o dinheiro porque o senhor prometeu, e nós precisamos. Mas quero que saiba algo. O quê? Que eu nunca vou esquecer de onde venho. Não importa quanto dinheiro eu tenha, sempre vou lembrar que minha mãe limpava pisos e que meu pai vendia doces nos semáforos, porque eles me ensinaram que o trabalho honesto é digno. Não importa qual seja. As palavras de Mateus ressoaram na sala como sinos. Maurício sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, sem se importar mais em escondê-las. Você é mais sábio aos 11 anos do que eu sou aos 45, disse com voz embargada. Quem dera pudesse voltar no tempo e te tratar com o respeito que você merecia desde o princípio. Não se pode voltar no tempo, Mateus respondeu com maturidade que contradizia sua idade. Mas o senhor pode fazer as coisas direito de agora em diante.
Rosa finalmente se aproximou da mesa, pegando o envelope com mãos trêmulas. Dentro estavam os títulos, cada um certificado e validado. 100 milhões de reais, mais dinheiro do que haviam visto em toda sua vida combinada. Isso vai mudar nossas vidas, murmurou, mal capaz de acreditar que era real. Já as mudou, Sr. Alberto falou pela primeira vez. Mudou tudo para todos os presentes. O tabelião Costa começou a preparar os documentos finais. Havia contratos para assinar, certificações para validar, selos para carimbar. O processo levou quase 1 hora, durante a qual as duas famílias permaneceram na sala, o ar gradualmente aliviando a tensão. Senhora Rosa, Maurício falou enquanto esperavam que o tabelião terminasse. Quero lhe oferecer algo mais. Mais. Rosa o olhou com desconfiança recuperada. Um emprego real em minha empresa, não na limpeza, mas em recursos humanos, como assessora de bem-estar do funcionário. Alguém que se assegure de que os trabalhadores sejam tratados com dignidade. Rosa piscou confusa. Mas eu não tenho estudos para isso. A senhora tem algo melhor que estudos. Experiência. Sabe como é sentir-se invisível, ser menosprezada. Isso a torna perfeita para o cargo. E vamos pagar por qualquer capacitação que precisar. João apertou a mão de sua esposa. É sua decisão, amor. Rosa olhou para Maurício longamente, buscando sinais de engano ou manipulação. Mas o que viu foi sinceridade. Cansada, imperfeita, mas real. Vou pensar, disse finalmente. Mas se aceitar, será porque quero fazer o fiorofintaro, o fiadalo carofiassaro, e fizeram, o fizeram palidaro. Mas esperaria menos, Maurício respondeu. Quando os documentos finalmente estavam prontos, o tabelião os apresentou um por um. Transferência de títulos, estabelecimento do fideicomisso educacional, termos do emprego potencial de Rosa. Tudo assinado, selado, certificado. Já está, Costa anunciou. Tudo é oficial e legalmente vinculante. Mateus agora era oficialmente dono de 100 milhões de reais. Sua educação estava garantida até o nível que quisesse alcançar. Sua mãe tinha uma oferta de emprego real que podia mudar a trajetória de sua família. Posso dizer algo? Sr. Alberto pediu permissão. Quando todos assentiram, continuou. Trabalhei com Maurício durante 20 anos. Eu o vi em seus piores momentos e em seus melhores, mas nunca o havia visto aprender uma lição tão importante como esta. Qual lição? Perguntou Mateus. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em como tratamos as pessoas, especialmente aquelas que não podem se defender. Maurício assentiu, incapaz de falar pelo nó em sua garganta. Quando saíram do escritório do tabelião, o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas. Lá fora, um pequeno grupo de jornalistas ainda esperava, mas mantinham distância respeitosa graças aos seguranças que Costa havia contratado. Vão fazer declarações? Um dos repórteres gritou. Maurício olhou para Rosa, que assentiu. Juntos, com Mateus entre eles, caminharam para as câmeras. Hoje a justiça foi feita, Maurício disse aos microfones. Cumpri minha promessa com Mateus e sua família. Mas mais importante, aprendi que havia esquecido minhas raízes e perdido minha bússola moral. Esse menino me ensinou mais em 1 semana do que aprendi em 20 anos de negócios. Como você se sente, Mateus? Perguntou uma repórter. Mateus pensou por um momento antes de responder. Me sinto feliz que ele cumpriu sua palavra e espero que outros adultos também aprendam a manter suas promessas. As câmeras capturaram esse momento. Um menino de 11 anos parado entre sua família e um empresário arrependido ensinando ao mundo sobre integridade. Aquela noite, os vídeos da reconciliação se tornaram ainda mais virais que os da humilhação original, mas desta vez os comentários eram diferentes. Fé na humanidade restaurada. Este menino é o futuro do nosso país. Maurício Vasconcelos demonstrou que as pessoas podem mudar. Rosa e João criaram um filho excepcional. Em seu pequeno apartamento, a família Silva sentou-se junta em sua única mesa e os títulos guardados em um envelope que Rosa havia escondido no lugar mais seguro que conhecia, dentro do colchão de sua cama. O que vamos fazer com todo esse dinheiro? Perguntou João, ainda processando. Primeiro, pagar todas as nossas dívidas. Rosa disse praticamente. Segundo, conseguir um lugar melhor para viver. Terceiro, assegurar que Mateus tenha tudo o que precisa para estudar. E depois, Mateus perguntou, depois viver com dignidade, sem nunca esquecer de onde viemos. Como prometi ao Sr. Maurício, Mateus acrescentou, exatamente como prometeu. Em sua cobertura, Maurício olhava as luzes da cidade,
mas desta vez com sentimentos diferentes. Havia perdido 100 milhões de reais. Havia quase perdido sua empresa. Havia sido humilhado publicamente, mas havia ganhado algo que não sabia que precisava, uma segunda oportunidade de ser a pessoa que sua mãe havia criado, a pessoa que respeitava o trabalho honesto, que valorizava o caráter sobre o dinheiro, que entendia que todos merecem dignidade. Seu telefone tocou. Era sua irmã Gabriela da Espanha. Eu vi os vídeos de hoje, disse ela. Mamãe ficaria orgulhosa. Essas 4 palavras valiam mais que qualquer fortuna. A história havia dado uma virada que ninguém esperava, mas ainda não havia terminado. O verdadeiro impacto de tudo o que havia acontecido apenas estava começando a se revelar. O amanhecer chegou diferente para a família Silva. Pela primeira vez em anos, Rosa acordou sem um nó de ansiedade no estômago, perguntando-se como pagariam as contas naquele mês. A luz do sol entrava pela janela pequena de seu apartamento, mas tudo parecia mais brilhante, como se o próprio mundo tivesse mudado de cor. João já estava acordado, sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café, olhando os documentos que o tabelião lhes havia dado. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto passava as páginas uma e outra vez, como se precisasse confirmar que tudo era real. Não conseguiu dormir. Rosa se aproximou, apoiando uma mão em seu ombro. Estava pensando em tudo o que podemos fazer agora, respondeu João, sua voz carregada de emoção contida. Operar a perna, conseguir um lugar onde Mateus tenha seu próprio quarto, comprar remédios sem ter que escolher qual doença tratamos este mês. Rosa sentou-se ao seu lado, entrelaçando seus dedos com os dele. Vamos fazer tudo isso, mas devagar, com sabedoria. Sabe o que mais me emociona? João a olhou com olhos brilhantes. Que Mateus vai ter as oportunidades que nós nunca tivemos. Vai estudar, vai desenvolver esse talento incrível que ele tem. Vai ser alguém grande. Já é alguém grande. Rosa corrigiu suavemente. Ontem ele ensinou a um homem milionário o que significa ter dignidade. Isso já é maior que qualquer diploma universitário. Mateus apareceu na porta de seu pequeno quarto, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado de dormir. Mãe, pai, realmente aconteceu tudo aquilo de ontem ou eu sonhei? Rosa estendeu seus braços e seu filho correu para eles. Os 3 se abraçaram na diminuta cozinha, deixando que as lágrimas de alívio e felicidade fluíssem livremente. Aconteceu de verdade, meu amor. Rosa sussurrou contra o cabelo de seu filho. E agora tudo vai mudar. Nas semanas que se seguiram, a mudança foi evidente em múltiplos frentes. A família Silva se mudou para um apartamento modesto, mas digno, em um bairro seguro. Não era um palácio, mas tinha 3 quartos, água quente confiável e uma pequena área onde Mateus podia estudar sem compartilhar espaço com todos os outros. No dia da mudança, Mateus não conseguia parar de correr de quarto em quarto, maravilhado de ter seu próprio espaço. Mãe, olha, eu tenho uma escrivaninha, gritou de seu novo quarto, onde Rosa havia colocado uma escrivaninha simples de madeira e uma luminária para que ele pudesse fazer as tarefas. João se submeteu à cirurgia que precisava desde o acidente. O procedimento foi bem sucedido e, embora ainda requeresse fisioterapia, os médicos lhe asseguraram que, eventualmente, ele andaria sem bengala. A primeira vez que deu passos sem apoio, com Rosa e Mateus observando, os 3 choraram de alegria. Rosa aceitou o posto no Grupo Vasconcelos, mas não antes de estabelecer condições claras. Não quero tratamento especial, havia dito a Maurício em sua primeira reunião formal. Quero trabalhar de verdade, aprender de verdade e conquistar o respeito dos funcionários. Não esperaria menos, Maurício havia respondido, e desta vez seu sorriso era genuíno. O primeiro dia de Rosa em seu novo posto foi intimidante. Chegou 2 horas antes, revisando uma e outra vez o uniforme profissional que havia comprado com parte do dinheiro. Um terno simples, mas digno, sapatos confortáveis, mas formais. Carolina a havia recebido com um sorriso caloroso. Bem-vinda à equipe, Rosa, mas agora como colega, não como funcionária da limpeza. Ainda me custa acreditar, Rosa admitiu. Acredite e se prepare porque Maurício quer que você supervisione um projeto importante. O projeto resultou ser a criação de um programa de bem-estar para todos os funcionários de nível básico. Melhores horários, atenção médica subsidiada, oportunidades de capacitação. Rosa trabalhava junto a especialistas em recursos humanos, aportando a perspectiva inestimável de quem havia estado do outro lado.
Precisamos incluir apoio para pais solteiros, sugeriu em uma reunião, lembrando as vezes que havia tido que escolher entre ir trabalhar ou cuidar de Mateus quando ele estava doente. Excelente ponto, a chefe de recursos humanos anotou. Que mais você observou que poderíamos melhorar? Para surpresa de Rosa, sua voz importava. Suas ideias eram escutadas, implementadas, valorizadas, não por caridade, mas porque tinham mérito real. Mateus, por sua vez, começou no programa para estudantes superdotados do Instituto Federal de Tecnologia. O primeiro dia foi avassalador. Os outros meninos no programa vinham de famílias abastadas, com pais professores universitários ou cientistas. Mateus era o único que havia aprendido matemática avançada, enquanto ajudava a mãe a limpar escritórios. Eu não pertenço aqui, disse a Rosa naquela noite com lágrimas de frustração. Os outros meninos falam de livros que nunca li, de lugares que nunca visitei. Rosa sentou-se junto a ele em sua nova cama, acariciando seu cabelo. Mateus, quem abriu um cofre que executivos com pós-graduação não puderam abrir? Eu, murmurou o menino. E quem ensinou a esses adultos arrogantes sobre humildade e dignidade? Eu. Então você pertence aí. Só tem experiências diferentes, não inferiores. Suas experiências te fazem único. O professor Ribeiro, que agora supervisionava formalmente a educação de Mateus como parte do fideicomisso, reforçava essa mensagem constantemente. Sua perspectiva é valiosa precisamente porque é diferente, ele dizia. Você vê problemas que outros não veem porque viveu realidades que eles só leem em livros. Gradualmente, Mateus começou a encontrar seu lugar. Quando um colega tinha dificuldades com álgebra, Mateus lhe explicava usando exemplos da vida real, não fórmulas abstratas. Quando discutiam problemas sociais em aula, Mateus aportava insights que só alguém que havia experimentado a pobreza podia dar. É fascinante trabalhar com ele. A diretora do programa disse a Ribeiro durante uma avaliação. Ele tem uma inteligência matemática excepcional, sim, mas também uma inteligência emocional que raramente vemos em crianças de sua idade. Ele teve que crescer rápido. Ribeiro respondeu com orgulho contido. As dificuldades podem destruir ou fortalecer. No caso de Mateus, elas o fortaleceram. Maurício, enquanto isso, enfrentava sua própria transformação. A crise midiática havia se tornado uma oportunidade inesperada de mudança real. Depois de cumprir sua promessa com Mateus, começou a examinar todas as práticas de sua empresa com olhos novos. Quanto pagamos aos funcionários da limpeza? Perguntou em uma reunião executiva, surpreendendo a todos com a pergunta. O salário mínimo legal? Respondeu o chefe de recursos humanos. E você acha que é suficiente para viver dignamente? Um silêncio incômodo encheu a sala. Ninguém havia questionado isso antes. Quero que revisem os salários de todos os funcionários de nível básico, Maurício ordenou. Limpeza, segurança, manutenção, cafeteria, todos. E quero aumentar. Luz a um nível onde uma pessoa possa manter uma família sem ter que trabalhar 3 empregos. Senhor, isso vai custar milhões, protestou o diretor financeiro. E vamos fazer-lo de qualquer forma, orce o aumento para o próximo trimestre. Senhor Alberto, que observava de seu lugar habitual, sorriu discretamente. O homem que havia conhecido 20 anos atrás estava retornando, mas melhorado pelas lições aprendidas. As notícias da mudança no grupo Vasconcelos se espalharam rapidamente. Outras empresas começaram a questionar suas próprias práticas. Alguns o fizeram genuinamente, outros apenas por relações públicas, mas o efeito foi o mesmo. A conversa nacional sobre dignidade laboral e salários justos havia sido reavivada. Maurício foi convidado para dar uma palestra em uma conferência de liderança empresarial. Aceitou, nervoso, mas determinado a compartilhar o que havia aprendido. Durante 20 anos construiu um império. Começou sua apresentação diante de centenas de empresários, mas esqueci de construir minha humanidade. Um menino de 11 anos me lembrou algo que minha mãe me ensinou há décadas, que toda pessoa merece respeito, não importa seu trabalho ou sua conta bancária. A audiência escutava em silêncio absoluto. Quando humilhei Mateus Silva, não só lhe faltei com respeito à sua mãe, que trabalha mais duro do que eu jamais trabalhei. Faltei com respeito a todos os trabalhadores honestos que mantêm nossas empresas funcionando e faltei com respeito a mim mesmo, esquecendo de onde venho. Sua voz embargou ligeiramente, mas continuou. Compartilho isso não para limpar minha imagem, mas porque acredito que muitos de nós esquecemos a mesma lição. É fácil ver números em planilhas,
e esquecer que cada número representa uma pessoa com família, sonhos, dignidade. Depois da conferência, vários empresários se aproximaram, alguns para criticá-lo por fraqueza, outros para agradecer por expressar o que eles também haviam começado a sentir. Meu avô começou como operário de fábrica. Um deles confessou: construí esta empresa sobre seu sacrifício, mas em algum ponto esqueci isso. Sua história me lembrou que preciso reconectar com esses valores. Uma tarde, Carolina tocou a porta do escritório de Maurício com expressão séria. Senhor, há alguém aqui para vê-lo? Não tem hora marcada, mas acho que deveria recebê-lo. Quem é? Mateus Silva. Maurício se levantou imediatamente. Mande-o entrar. Mateus entrou no escritório, agora vestido com o uniforme do Instituto Federal de Tecnologia, carregando uma mochila cheia de livros. Ele parecia diferente da última vez que havia estado ali, mais confiante, mais feliz, mas ainda com aquela humildade que o caracterizava. Senhor Maurício, cumprimentou formalmente. Espero não incomodá-lo. De forma alguma, Mateus. Sente-se, por favor. Quer algo para beber? Não, obrigado. Só vim entregar-lhe algo. O menino sacou de sua mochila uma pasta cuidadosamente organizada. Dentro havia um projeto escolar, uma análise matemática complexa sobre distribuição de recursos em empresas. Fiz este projeto sobre sua empresa, explicou Mateus. Minha professora me pediu para analisar uma organização real e pensei no Grupo Vasconcelos. Maurício folheou o projeto, impressionado pela profundidade da análise. Isso é incrivelmente detalhado. Encontrei algumas áreas onde o senhor poderia melhorar a eficiência. Mateus apontou certas páginas, especialmente na distribuição de orçamento para a capacitação de funcionários. Com os modelos matemáticos que aprendi, calculei que investindo 15% a mais em capacitação, poderia aumentar a produtividade em 25% em 2 anos. Maurício leu as projeções, fascinado. A análise era sofisticada, respaldada por dados sólidos e matemática impecável. Posso ficar com isso? Perguntou. Gostaria de mostrar à minha equipe de planejamento estratégico. Por isso eu o trouxe. Mateus sorriu. Pensei que talvez lhe fosse útil. Maurício fechou a pasta, olhando o menino diretamente. Posso te perguntar algo, pessoal? Claro. Você realmente me perdoou? Ou só disse que sim por educação? Mateus pensou cuidadosamente antes de responder com aquela maturidade que continuava surpreendendo a todos. No começo eu não sabia se o havia perdoado. Estava confuso e magoado. Mas minha mãe me disse algo importante. O que ela te disse? Que perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Significa escolher não deixar que isso te amargue. O Senhor me machucou, sim, mas também cumpriu sua palavra e está tentando ser melhor. Isso merece reconhecimento. Você é mais sábio que a maioria dos adultos que conheço. Só aprendi com boas pessoas. Mateus encolheu os ombros. Minha mãe, meu pai, o professor Ribeiro, eles me ensinaram que todos cometemos erros. O importante é como respondemos depois. Maurício sentiu a familiar picada das lágrimas, mas já não tinha vergonha. Obrigado, Mateus, por me dar uma segunda oportunidade de fazer as coisas direito. Obrigado ao Senhor por aceitá-la. Quando Mateus se foi, Maurício ficou olhando o projeto sobre sua mesa. Um menino de 11 anos havia feito uma análise que rivalizava com consultorias que cobravam milhões. Mas mais do que isso, esse menino lhe havia ensinado algo que nenhum consultor poderia, que a verdadeira liderança não vem da autoridade, mas do caráter. A história estava longe de terminar, mas já havia mudado vidas de maneiras que ninguém podia ter previsto. Os meses foram transformando não só as pessoas diretamente envolvidas, mas a comunidade inteira. A história de Mateus e Maurício havia se tornado algo maior que eles mesmos, um símbolo de que a mudança genuína era possível. O programa de bem-estar que Rosa ajudou a desenhar se tornou modelo para outras empresas. Revistas de negócios escreveram artigos sobre o efeito Mateus, como começaram a chamá-lo. A ideia de que tratar os funcionários com dignidade não só era moralmente correto, mas economicamente inteligente. Os índices de rotatividade baixaram 40%. Senhor, Alberto mostrou a Maurício os relatórios trimestrais. A produtividade aumentou. E olhe isso, as solicitações de emprego triplicaram. As pessoas querem trabalhar em uma empresa que as valoriza. Tudo graças a um menino que me ensinou o que eu havia esquecido, Maurício respondeu, olhando pela janela para a cidade que uma vez dominou com arrogância e agora tentava servir com humildade. No Instituto Federal de Tecnologia,
Mateus não só se destacava academicamente, mas se havia tornado mentor de outros estudantes. Quando chegou um novo aluno, um menino tímido de uma família de poucos recursos, Mateus foi o primeiro a se aproximar. "É seu primeiro dia?" perguntou com amabilidade genuína. O menino assentiu nervosamente. "Não sei se deveria estar aqui. Todos parecem tão inteligentes." "Eu pensei o mesmo quando cheguei." Mateus sentou-se junto a ele. "Sabe o que eu aprendi? Que ser inteligente não tem nada a ver com de onde você vem. Tem a ver com nunca deixar de aprender. De verdade, de verdade. Além disso, todos aqui estão aprendendo. Ninguém nasceu sabendo equações diferenciais." O professor Ribeiro observava a cena da porta de seu escritório com um sorriso de orgulho. Mateus não só havia desenvolvido seu talento matemático extraordinário, mas havia mantido aquela humildade e empatia que o faziam especial. Durante uma cerimônia escolar onde Mateus recebeu um reconhecimento por excelência acadêmica, pediu permissão para dizer umas palavras. Com o auditório cheio de estudantes, pais e professores, o menino de 11 anos parou em frente ao microfone. "Este prêmio é importante para mim." Começou, sua voz firme apesar do nervosismo, mas não pelas razões que todos pensam. O auditório silenciou. "Não é importante porque demonstra que sou inteligente. É importante porque demonstra que de onde você vem não determina aonde você pode chegar." Mateus buscou seus pais na audiência. Rosa tinha lágrimas correndo por suas bochechas. João segurava sua mão, de pé sem bengala pela primeira vez em uma cerimônia escolar. Há um tempo minha mãe limpava pisos para que eu pudesse comer. Meu pai vendia doces nos semáforos para comprar remédios, e eu os ajudava porque é isso que as famílias fazem. Se apoiam mutuamente. Vários pais na audiência se olharam entre si, alguns com expressões incômodas ao recordar seus próprios preconceitos. "Alguém me humilhou por isso." Mateus continuou sem amargura, só com honestidade. "Me fez sentir pequeno porque minha roupa estava remendada e minhas mãos estavam sujas de limpar, mas essa experiência me ensinou algo valioso." "O que te ensinou?" perguntou um menino da audiência, quebrando o protocolo, mas expressando o que todos queriam saber. "Me ensinou que a dignidade não vem de fora, vem de dentro. Minha mãe sempre teve dignidade, mesmo quando estava de joelhos limpando. Meu pai sempre teve dignidade, mesmo quando as pessoas passavam por ele sem vê-lo. E eu sempre tive valor, mesmo quando outros não podiam vê-lo." O auditório explodiu em aplausos. Não era o aplauso cortês das cerimônias escolares, mas algo mais profundo, o reconhecimento de uma verdade que ressoava em todos. Quando Mateus desceu do palco, foi interceptado pela diretora do instituto. Esse foi o discurso mais impactante que já escutei em 30 anos de educação. Ela lhe disse com os olhos brilhantes: "Posso compartilhá-lo em nossos canais oficiais? Só se prometer que a mensagem chegará a outras crianças que pensam que não são suficientes." Mateus respondeu: "Eu prometo." O vídeo do discurso de Mateus se tornou viral novamente, desta vez por razões completamente diferentes das primeiras. Os comentários eram esmagadoramente positivos. Fé na humanidade restaurada. Este menino tem 11 anos e mais sabedoria que a maioria dos adultos. Sua mãe e seu pai criaram um ser humano excepcional. Eu chorei quando ele falou sobre a dignidade. Minha mãe também limpava casas. Precisamos de mais histórias assim no mundo. Maurício viu o vídeo em seu escritório. E pela enésima vez, desde que conheceu Mateus, chorou. Mas estas eram lágrimas diferentes, não de vergonha ou arrependimento, mas de gratidão profunda por ter tido a oportunidade de aprender de alguém tão especial. Carolina entrou em seu escritório e o encontrou limpando os olhos. "Você viu o vídeo de Mateus?" "Eu vi. Esse menino é extraordinário." "Ele é. E em parte é extraordinário porque o Senhor lhe deu a oportunidade de brilhar." "Não," Maurício a corrigiu. "Eu quase destruí essa oportunidade. Foram sua mãe, seu pai, o professor Ribeiro e, sobretudo, seu próprio caráter, o que o fez brilhar. Eu só tive a sorte de que me ensinasse algo no processo, mas o Senhor aprendeu e mudou. Isso também conta." Maurício pensou por um momento. "Carolina, quero fazer algo mais." "O quê?" "Quero criar uma fundação para crianças como Mateus. Crianças com talento extraordinário, mas sem recursos. Não quero que ninguém mais tenha que esperar que um empresário arrogante faça uma aposta cruel para ter sua oportunidade." Carolina sorriu amplamente. "Isso seria incrível. Como a chamaria? Fundação Dignidade. Porque isso é o que aprendi. Que todos merecem a oportunidade de desenvolver seu potencial com dignidade." Em uma tarde especial,
Maurício convidou a família Silva ao seu escritório para uma reunião, mas quando chegaram, encontraram a sala de conferências cheia de pessoas. Sim, Alberto, Carolina, o professor Ribeiro, funcionários da empresa, até alguns repórteres. O que está acontecendo? Rosa perguntou confusa. Eu queria que todos estivessem aqui para este anúncio, Maurício explicou, porque todos fizeram parte desta transformação. Pressionou um botão no controle remoto e uma apresentação apareceu na tela grande. Fundação Dignidade, leu o título. Com apoio do professor Ribeiro e supervisão do senhor Alberto, criamos uma fundação educacional, Maurício começou a explicar. Sua missão é identificar e apoiar crianças com talento excepcional que não têm recursos econômicos. E a apresentação mostrava o plano completo. Bolsas de estudo, programas de mentoria, apoio familiar integral. Mas há algo mais. Maurício continuou, olhando diretamente para Mateus. Precisamos de um diretor juvenil para a fundação. Alguém que entenda o que essas crianças vivem porque o viveu ele mesmo. Alguém que possa ser exemplo e mentor. Um diretor juvenil? Mateus perguntou confuso. Você, Mateus. Queremos que você seja a cara desta fundação, que conte sua história, que ajude a identificar outras crianças brilhantes, que lhes mostre que a mudança é possível. Mateus olhou para seus pais buscando guia. Rosa tinha as mãos sobre a boca, chorando novamente. João assentia com vigor, suas próprias lágrimas caindo livremente. Mas eu tenho 11 anos. Mateus apontou o óbvio. E isso é exatamente o que faz sua perspectiva valiosa. O professor Ribeiro interveio. As crianças confiarão em você de uma maneira que nunca confiariam em adultos. Você não precisa decidir agora, Maurício acrescentou. Tome o tempo que precisar. Mas quero que saiba que sua história já mudou muitas vidas. Imagine quantas mais você poderia impactar. Naquela noite em seu apartamento, que já não era pequeno nem desesperado, mas cálido e cheio de esperança, a família Silva sentou-se junta na sala. O que você pensa, filho? João perguntou a Mateus. Penso que é muita responsabilidade. Mateus admitiu. Mas também penso em todas as crianças que estão onde eu estava, limpando com suas mães, sentindo-se invisíveis, acreditando que não são suficientes. E o que você quer dizer a elas? Rosa perguntou suavemente. Que sim, são suficientes. Que seu valor não depende de sua roupa ou seu dinheiro. Que a inteligência e o talento podem estar em qualquer lugar, mesmo em lugares onde as pessoas não pensam em procurar. João abraçou seu filho. Então você já sabe sua resposta. Sim, eu quero fazer. Eu quero ajudar. O lançamento oficial da Fundação Dignidade foi um evento que captou a atenção nacional. O salão estava repleto de empresários, educadores, líderes comunitários e meios de comunicação. Mas o momento mais impactante chegou quando Mateus subiu ao pódio. Meu nome é Mateus Silva, começou. Sua voz amplificada pelos microfones, mas sua mensagem amplificada pela autenticidade. E há meses eu estava limpando pisos em um edifício corporativo. Narrou sua história sem dramatismo desnecessário, apenas com honestidade pura. Falou sobre sua mãe trabalhando incansavelmente, seu pai vendendo doces apesar da dor, sua própria luta por manter a esperança quando tudo parecia impossível. Alguém me humilhou, disse sem nomear Maurício diretamente. Mas essa humilhação se tornou oportunidade. Não porque a humilhação seja boa, mas porque as pessoas podem escolher aprender e mudar. Maurício, sentado na primeira fila, sentiu cada palavra como um lembrete de quão longe havia chegado e quão longe ainda tinha que ir. Esta fundação existe para que outras crianças não tenham que esperar uma humilhação para receber sua oportunidade. Mateus continuou. Existe para dizer a elas que seu talento importa, seu futuro importa. Elas importam. O aplauso foi ensurdecedor, mas mais importante que o aplauso foram as lágrimas nos rostos de mães que limpavam casas, pais que trabalhavam em construção, crianças que se viam na história de Mateus. Depois do evento, uma mulher se aproximou timidamente de Rosa. Senhora Silva, eu limpo casas também. Meu filho tem 10 anos e é muito bom com números. De verdade, esta fundação pode ajudá-lo? Rosa pegou as mãos da mulher entre as suas. Sim, de verdade pode. Me dê seus dados. Eu pessoalmente me assegurarei de que o avaliem, porque Rosa havia aceitado outro papel na fundação, coordenadora de alcance comunitário. Quem melhor do que alguém que havia vivido essa realidade para conectar com famílias que a estavam vivendo agora? Uma tarde tranquila, Mateus e Maurício se encontraram novamente no escritório onde tudo havia começado. O cofre ainda estava ali, agora vazio, mas guardado como lembrete.
Sabe o que é o mais irônico de tudo? Maurício perguntou a Mateus. O quê? Que apostei 100 milhões de reais, pensando que era impossível que perdesse. Perdi esses 100 milhões, mas ganhei algo que vale muito mais. O que o senhor ganhou? Ganhei minha humanidade de volta. Ganhei o respeito de meus funcionários. Ganhei propósito e ganhei um amigo que me ensina constantemente como ser uma pessoa melhor. Mateus sorriu. Eu também ganhei coisas importantes. Como o quê? Aprendi que a justiça às vezes existe. Aprendi que as pessoas podem mudar se realmente querem. E aprendi que minha voz importa mesmo quando sou o menor na sala. Sua voz sempre importou, Mateus. Eu só fui arrogante demais para escutar, lá no começo. Ficaram em silêncio confortável por um momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Senhor Maurício? Mateus rompeu o silêncio. Há algo que nunca lhe perguntei. O quê? O que teria acontecido se eu não tivesse conseguido abrir o cofre? O senhor realmente me humilharia mais? Maurício suspirou profundamente. Honestamente, eu não sei. O homem que eu era naquele momento provavelmente sim, mas me alegro de não ter tido que descobrir porque, perdendo essa aposta, ganhei a oportunidade de me tornar alguém melhor. Todos merecemos segundas oportunidades. Mateus disse com sabedoria que desmentia seus 11 anos. Sim, e obrigado por me dar a minha. O primeiro aniversário do dia em que Mateus abriu o cofre foi comemorado de maneira especial. A Fundação Dignidade havia concedido bolsas de estudo completas a 50 crianças em seu primeiro ano. 23 empresas haviam adotado o modelo de bem-estar laboral do Grupo Vasconcelos. Rosa havia ajudado 30 famílias a acessar recursos educacionais e Mateus, agora com 12 anos, continuava sendo o mesmo menino humilde, mas com uma confiança que vinha de saber quem era e de onde vinha. Na cerimônia de aniversário, pediram-lhe que dissesse as palavras finais. Subiu ao pódio, olhou para sua mãe e pai na audiência, para Maurício, que o observava com orgulho paternal, para o professor Ribeiro, que o havia apoiado desde o princípio. Há um ano, começou Mateus, um homem me ofereceu 100 milhões de reais se eu pudesse abrir um cofre. Ele pensava que estava fazendo uma brincadeira cruel, não sabia que estava abrindo algo muito mais importante. Fez uma pausa deixando que suas palavras ressoassem. Não abri só um cofre naquele dia. Abri uma conversa sobre dignidade, sobre respeito, sobre o valor de cada pessoa, não importa seu trabalho ou sua origem. E essa conversa mudou vidas, incluindo a minha. Aprendi que o verdadeiro tesouro nunca esteve naqueles títulos ao portador. O verdadeiro tesouro está nas oportunidades que agora tenho, na educação que recebo, em saber que minha família está bem, em poder ajudar outras crianças a ter as mesmas oportunidades. Mateus olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo. Para cada criança que está me vendo, se alguém te faz sentir pequeno por sua roupa, por sua casa, pelo trabalho de seus pais, quero que se lembre de algo. Seu valor não é definido por outra pessoa. Você o define com suas ações, seu caráter, seu coração. Para cada adulto que está me vendo, nunca subestimem alguém por sua aparência. O próximo gênio, o próximo líder, a próxima pessoa que mudará o mundo, poderia estar limpando seu escritório, vendendo doces na rua ou servindo seu café. Tratem-nos com a dignidade que merecem. As lágrimas corriam por rostos em todo o auditório. E finalmente Mateus concluiu, sua voz firme e clara. Quero agradecer a pessoa que, sem querer, me deu a oportunidade de demonstrar quem sou. Senhor Maurício, obrigado por cumprir sua promessa. Mas, mais importante, obrigado por ter a coragem de mudar. O Senhor me ensinou que nunca é tarde para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o princípio. O auditório se pôs de pé em ovação. Maurício chorava abertamente, sem vergonha, enquanto aplaudia o menino que havia transformado sua vida. Rosa abraçava João, ambos chorando lágrimas de alegria, orgulho e gratidão pelo caminho impossível que os havia trazido a este momento. Senhor Alberto, de seu assento, pensava em como um menino de 11 anos havia feito mais para mudar a cultura corporativa do que décadas de consultores e seminários. O professor Ribeiro sorria sabendo que sua intuição sobre o talento de Mateus havia sido correta, mas que o menino havia superado até suas expectativas mais altas. E em lares por todo o país, mães que limpavam casas abraçavam seus filhos mais forte. Pais que trabalhavam em empregos humildes se sentavam mais eretos. Crianças que se sentiam invisíveis começavam a acreditar que talvez, só talvez, eles também tinham valor. Porque se um menino descalço com roupas remendadas podia abrir um cofre que derrotou executivos,
Se podia ensinar humildade a um milionário, se podia mudar a conversa nacional sobre dignidade e respeito, então qualquer coisa era possível. E essa foi a verdadeira fortuna que Mateus encontrou naquele dia. Não 100 milhões de reais, mas a compreensão de que sua voz importava, sua história tinha poder e sua existência fazia diferença no mundo. O cofre havia sido apenas o começo. O verdadeiro tesouro foi a mudança que gerou em corações, mentes e vidas.